A condição do homem, após afastar-se de Deus, é sempre de desgraça. Na jornada rumo à terra de Canaã, após seu livramento do Egito, os israelitas cometeram muitos pecados, tropeçando nas tentações de Satanás e caindo muitas vezes. Como resultado, foram julgados por Deus. Ao estudarmos o julgamento de Deus, de enviar as serpentes venenosas sobre o povo pecador, conhecemos o resultado do seu pecado de murmuração e a forma de salvação que Deus lhes providenciou. O povo de Israel teve de peregrinar através do deserto a fim de alcançar a terra prometida de Canaã, que Deus lhe dera. Enquanto atravessava o deserto, os israelitas desanimaram e ficaram extremamente desencorajados. O caminho era acidentado. Achavam que não havia alimento nem água suficiente e que suas pernas estavam muito cansadas. Eles estavam insatisfeitos com tudo e puseram-se a murmurar e a queixar-se de Deus e Moisés. Quando a voz murmuradora dos israelitas elevou-se, de algum lugar desconhecido vieram serpentes venenosas e picaram essas pessoas. Muitos morreram em agonia e dor. Percebendo que haviam pecado, eles se arrependeram de sua murmuração contra Deus e pediram a Moisés que intercedesse para ficarem livres da serpente. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Números 21, verso 7. Vendo o arrependimento do povo de Israel, Moisés orou a Deus e o Senhor ordenou. Então disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Números 21, verso 8. Moisés obedeceu, fez uma serpente de bronze e colocou-a sobre um haste, e pediu às pessoas picadas que olhassem para a serpente de bronze. Milagrosamente, quando elas o faziam, se recuperavam e viviam. A história do povo de Israel, que se rebelou e murmurou contra Deus, é um quadro de todos nós, pecadores nesse mundo. As serpentes venenosas simbolizam o nosso pecado ou Satanás. Os israelitas morriam cheios de dor após terem sido picados pelas serpentes. E isto mostra que seremos condenados à morte por nossos pecados se não nos arrependermos. Nossa cura e livramento do veneno do pecado vem somente quando olhamos para Jesus Cristo na cruz com fé, da mesma forma que Israel viveu por erguer com fé os olhos para a serpente de bronze no deserto. Por que Deus enviou as serpentes venenosas aos israelitas? Primeiro, para despertá-los a fim de perceberem que haviam pecado contra Deus ao murmurar contra ele e contra Moisés. Murmuração e ressentimento são pecados que entristecem o coração de Deus e fazem-no irar-se. Quanto mais difícil se torna a nossa situação, mais devemos agradecer a Deus em vez de murmurar e lamentar diante do Senhor. Não sabemos como Deus está nos guiando, mas devemos saber que Ele tem em mente os nossos melhores interesses e todas as coisas cooperarão para nos levar ao objetivo de nossa vida. Saibamos que Deus responde à nossa oração. Ações de graça é a música de Deus. Murmuração e ressentimento são a música do diabo. Segundo, Deus enviou serpentes venenosas aos israelitas a fim de que confessassem, se arrependessem e o Senhor lhes perdoasse. Após terem recebido a punição pelas serpentes venenosas, eles se conscientizaram dos seus pecados. Conscientizaram-se também do fato de que suas vidas não podiam ser salvas por seu próprio poder. Isso os levou a buscar o perdão e a salvação de Deus, e o Senhor lhes enviou a serpente de bronze a fim de redimi-los. Até hoje, nossas horas de dificuldades e problemas podem ser um ponto crucial para que olhemos para Jesus da mesma forma que os israelitas obedeceram e olharam para a serpente de bronze na haste. O propósito de Deus em todo o nosso sofrimento
é o de nos levar aonde quebramos a nossa obstinação diante dele e nos arrependemos de nossos pecados. Então, nós também veremos a Jesus. Terceiro, o propósito de enviar serpentes venenosas foi de levar à morte aqueles que não se arrependeram de seus pecados e nem mesmo se deram ao trabalho de erguer os olhos à serpente de bronze. Todos aqueles que murmuraram no momento de raiva, mas imediatamente se arrependeram após terem sido picados pelas serpentes venenosas, se recuperaram ao olhar para a serpente de bronze. Mas os que não fizeram morreram sem exceção. O mesmo se dá hoje para aqueles que resistem até o fim e se recusam a se arrepender e receber o Evangelho de Jesus. Embora Deus os quebrante e eles sofram muitas dificuldades de dor, tendo fechado a porta de seus corações, não existe outra saída senão a de receber a condenação eterna. A serpente de bronze, na ponta da haste comprida, foi um prenúncio da morte de Jesus, que seria pendurado na cruz por nossos pecados. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3, versos 14 e 15. Quando a serpente de bronze foi pendurada na haste de madeira, todos os que olharam para ela com fé foram curados. Da mesma forma, hoje, quando olhamos para Jesus Cristo, encontramos salvação e livramento de todo pecado e aflição que tenhamos. Primeiro, para nascermos de novo, precisamos ver Jesus Cristo pregado na cruz, tomando nosso lugar. Todos nós fomos picados pela serpente do pecado, de forma que em nossa corrente sanguínea corre o mesmo veneno que ocorreu na de Adão. Para livrarmos do pecado, precisamos olhar para Jesus Cristo, que foi pendurado na cruz. Segundo, para sermos purificados diariamente dos nossos pecados, ainda precisamos olhar para Jesus Cristo. Durante nossa vida, somos picados muitas vezes pela serpente do pecado, mas o sangue precioso de Jesus sempre nos purifica e cura quando pedimos perdão. E terceiro, para experimentar diariamente o amor de Deus, devemos continuar a olhar sempre para Jesus, que nos compreende e ainda nos ama com amor inabalável como Jesus. Quando estamos totalmente sozinhos e exaustos na vida, às vezes tentamos receber consolo de amigos ou da família, mas em vez de receber consolo, muitas vezes recebemos mais mágoa ou eles colocam sal sobre nossas feridas abertas e em nossa dor não recebemos nenhum conforto. Mas Jesus nos ama com um amor imutável e quando olhamos para Ele, recebemos misericórdia e consolo que sempre nos cura. Deus te abençoe em Cristo Jesus.